Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Nesse podcast onde a gente conversa sobre gestão jurídica empresarial e tudo que existe em volta da empresa. Hoje o nosso tema é sobre propósito, mas de um jeito um pouco diferente do que você está acostumado a ver por aí. Nós vamos conversar com o Guilherme Caio e você vai navegar sobre como se identificar no ambiente de trabalho, como você se identificar com o seu negócio. Mas antes da gente começar, claro, já segue aí, já se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilha com a sua rede e não deixa de ir lá no Instagram, no Carol's Talks também, para você acompanhar tudo sobre o que está acontecendo aqui. Eu também quero agradecer aos meus patrocinadores, canecas personalizadas que sempre traz um presentinho para os nossos convidados, e também a Via Eterna, que cuida da minha imagem para eu estar aqui bonitinha para vocês. Vamos lá, Guilherme, tudo bem com você? Tudo jóia, Carol. É uma graça divina ter você aqui. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Carol, com vocês e com vocês que estão assistindo aí. Muito bom. Gente, eu vou contar para vocês um pouquinho de quem é o Guilherme. Claro que vocês já conhecem, vocês já seguem ele, porque ele tem aí uma presença muito forte, né, no digital, na internet, mas agora, para quem é aqui só do Carol's Talks, eu vou contar para vocês. O Guilherme, então, gente, como eu tava falando para vocês, ele é casado, tem 2 filhos, é formado em Relações Internacionais, MBA em Negócios, mais de 1.000 horas de treinamento em mentoring, tem um escritório de comércio exterior e, paralelamente, dá mentorias individualizadas. Curso online Mente Inabalável, missionário do Quênia, palestras no Brasil e Japão. Sentiram o peso, né? Então vamos lá. Guilherme. Nossa, tudo isso sou eu? É você? Puxa Você vida. sabia que você é essa pessoa? Olha só, colocando na lista assim, parece bastante impressiona, coisa. Né? Você se impressiona? Eu fiquei impressionado. Guilherme, conta pra gente sobre essa questão de propósito. Eu vou confessar aqui pra vocês que eu comecei a olhar algumas coisas que o Guilherme estava postando. Pensei, gente, eu tenho que trazer ele aqui pro podcast. A gente tem que contar isso pro público de uma forma estruturada pro meu mundo jurídico aqui também. Legal, Carol. A gente pode entender o propósito dentro de 2 ou 3 perspectivas. E eu quero trazer primeiro o propósito da maneira como culturalmente se conhece, né? O que é propósito? Se a gente vê, por exemplo, no dicionário Oxford, você vai ver que ele significa desígnio, ele significa projeto, ele pode significar destino, mas nós vemos que no mundo profissional o propósito é aquela coisa, é algo extremamente ligado com o profissional. Estou cumprindo o meu propósito, né? Se ela gosta do trabalho dela, se ela está se sentindo realizada com o trabalho dela, então ela diz que está vivendo o propósito. Só que eu acho que o propósito vai muito além disso. Tem uma outra perspectiva um pouco mais ousada, que quem trouxe foi o Simon Sinek. Dentro do livro dele, Comece pelo Seu Porquê. Então ali já começa a aproximar um pouquinho mais do propósito que a gente vai falar hoje. E ali ele já fala o seguinte, que o teu porquê ele está acima do que você faz. Então, por exemplo, não importa se você é médico, se você quer ser um advogado, se você escolhe ser um administrador, não é isso que vai determinar, mas é o porquê você quer ser. Por que ser advogada? Por que ser editor de vídeo? Por que ser administrador? Né? Então, eu acho que a perspectiva de propósito, ela deu uma evoluída, né? O primeiro que eu falei para você é as pessoas, elas sentem muito a conexão do propósito ligada com essa satisfação e realização pessoal e profissional, mais propriamente dito. Se sentir feliz no trabalho? É isso, se sentir feliz no trabalho, ou sentir que está ganhando bem, né? De repente se não está ganhando bem, não estou vivendo o meu propósito. Se não se sente realizado, não estou vivendo o meu propósito. Né? Essa é a perspectiva cultural. Depois a gente vai falar de uma perspectiva mais espiritual. E pega, né? Porque a gente pensa que... A gente estava lá conversando, vamos ver, com pessoas que estão na faculdade agora, que estão olhando. A primeira coisa que a pessoa vai olhar, eu escolhi essa profissão por quê? Porque vou ganhar bem, ou porque vou estar bem. Mas será que este é o porquê dela mesmo? Aí ela começa a trabalhar naquilo, não, sou feliz, meu salário é bom. É isso? Faz sentido, acontece. Bastante. Acontece muito, né? No decorrer da nossa conversa eu vou trazer para você alguns exemplos de por que surge isso. Por que a pessoa ela tem essa visão de que
tal profissão vai satisfazê-la de alguma maneira. Tem um fundo nisso, que não é apenas o dinheiro também, tem as suas crenças. Por que ela está escolhendo viver aquela profissão? Né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, devido a uma crença, foram trabalhar num órgão público porque ouviram a vida inteira que tinha que trabalhar no órgão público. Você tem que trabalhar no órgão público porque você tem que ser CLT de órgão público, porque isso te traz segurança, por exemplo. Estabilidade, segurança. Exatamente. É o que você precisa para ser feliz. De repente ela está lá e não se sente realizada. Então ela vai, puxa vida, né? Será que eu estou vivendo o meu propósito? Vou te contar. Esses dias eu estava em uma conferência e um colega meu que é servidor público, que tentou advocacia e foi para ser servidor, eu falei assim para ele, concurso, tem um monte de gente aí tentando, agora mudou dele, eu já não aguento mais aquilo. Eu não sei o que eu estou fazendo lá. Eu acho que é só a segurança. É bem isso, né? Você foi atrás daquilo, da segurança, da estabilidade, mas será que sou eu aqui? O que está acontecendo comigo aqui dentro neste momento? Exatamente, Carol. Eu conheci uma mentorada minha que ela trabalhava com o jurídico, ela queria passar num concurso, né, para o Tribunal de Justiça, e durante a mentoria ela falou, não quero mais saber disso, porque ela entendeu muito mais sobre propósito. Ela entendeu muito mais também sobre o perfil de comportamento dela. Ela entendeu que ela estava fazendo aquilo para agradar o pai, por exemplo. Né? Tinha uma família de advogados, o pai tinha uma outra filha que era mais velha, eles se identificavam muito por conta do direito e por também terem um perfil de comportamento parecidos. Então ela falou, para eu agradar meu pai, eu preciso fazer direito também. Né? E de repente ela se identificou com uma outra causa. Porque ela entendeu, ela falou, não é o que eu vou fazer, agora eu vou escolher o porquê que eu vou fazer. E esse é o grande propósito. Posso desabafar? Claro, por favor. Pode ser sessão de desabafo também? Estamos aqui. Porque eu achei bem interessante que você falou isso, Guilherme, porque assim, quando eu fui escolher o meu vestibular, eu não pensei, eu falei assim, direito, mas por que você quer fazer direito? Não, porque eu vou ser advogada. Essa era a minha mentalidade. Aí eu falei assim, tá, mas por quê? Porque quando na minha família, os meus pais tinham muito conflito. E a minha mãe falava assim, eu vou procurar um advogado para resolver isso. Eu vou atrás dos meus direitos, eu vou achar um advogado. Então, para mim, o advogado era a pessoa que vinha, que ia resolver e que ia trazer essa solução. Então, assim, para mim, o que era interessante? Eu ser advogado. E não pensei mais. Juro, quando em criança eu estabeleci isso na minha mente, vestibular foi direito. Aí, quando eu estava na faculdade, eu queria ser juíza. Falava assim, não, meu negócio é servidor público. Meu pai era servidor público. E aí eu pensava, gente, é estabilidade. Olha lá, meu pai faleceu, a minha mãe tá lá, tranquila, recebe pensão e tal. Eu acho que é isso que eu preciso de deixar de legado. Então eu vou atrás de ser servidor público. Aí, o que aconteceu? O quê? Eu conheci meu marido. Aí eu casei. Aí eu falei pra ele assim, fazer o seguinte, vamos ter filho agora, assim, que a gente tá, né, novo. Aí veio a Maria Fernanda, e aí eu falei assim, e aí ele falou assim, Carol, vamos advogar lá na empresa, vamos cuidar do nosso negócio. Falei, tá, então eu vou esquecer esse negócio de servidor público e vou advogar mesmo. E entrei e, assim, advogar para a empresa virou uma razão para mim, porque aí eu enxergo as dores dos empresários, eu vivenciei aquilo e eu consigo colocar na questão da gestão jurídica aí, de olhar para todos os lados. Mas é interessante isso, né? Porque da onde que veio? Por que isso? Exatamente. Você vai me fazer pensar esse episódio inteiro, Guilherme. Eu vou, né? Não é só para eles, é para mim esse episódio. Carol, tem muito a ver com a construção da sua identidade, né? Entrando um pouco mais no propósito espiritual aqui para a gente poder entender, né? O que é... Eu costumo separar o propósito natural de um propósito espiritual. Qual que é o propósito natural? É você com as tuas habilidades, que você já nasceu com elas, são as competências que você vai adquirindo, são os seus talentos, a sua paixão, você vai escolher uma profissão. Esse é o teu o quê? O que vou fazer? E não o seu porquê ainda. O seu porquê, ele está num nível mais espiritual, que é o teu propósito espiritual. E o que é o propósito espiritual? Ele é você viver a vontade de Deus. É você expressar Deus nessa terra. Então, o que mais?
os princípios de Deus, né? Você amar ao teu próximo. Então isso, você já falando tudo isso, você já entende como dentro de uma empresa, como deve ser hoje um líder que queira viver realmente um propósito espiritual. A gente está falando de propósito, não tem como não falar do propósito espiritual. Dentro do Golden Circle do Simon Sinek, onde ele coloca no centro o teu porquê, um pouquinho mais afora o teu como, e mais afora o que você vai fazer, no núcleo, aqui se a gente fizer uma analogia, está o seu propósito espiritual. E o propósito espiritual ele tem tudo a ver você expressar a glória de Deus através da sua vida. E aí você vai entender que quando você já tem a concepção, você já entende esse propósito espiritual, agora você vai viver o seu propósito natural. Uau! Então eu posso viver isso através da advocacia, eu posso viver isso através da administração, posso viver isso através de ser autônomo em alguma outra área. Faz sentido? Faz todo sentido. Mas o caminho até você chegar nisso, até você se conectar e identificar isso, é um caminho meio longo para muitas pessoas, né? Ela costuma a ficar aquela... Porque eu acho que tem muitos preconceitos, não tem, Guilherme? Tem. Eu acho que no sentido assim, a pessoa fala assim, não, peraí, então você tá falando de religião, você não tá falando... Eu acho que isso acaba travando as pessoas e limitando esse autoconhecimento e esse conhecimento espiritual. Exato. Você tem visto isso na tua experiência, quando as pessoas chegam? Como que é isso? Olha, vou ser bem sincero, as pessoas que chegam até mim, talvez seja pelo meu perfil já ser muito aberto isso, elas entendem como a última saída. Eu quero entender o que é esse negócio de viver o meu propósito. Né? Já que o propósito... Vai com sede daquilo já, tá com sede daquilo. Já que eu estou vivendo sem um sentido na minha vida, porque pessoas que me procuram cara, eu estou sem um sentido na minha vida. Eu não consigo me encontrar, eu não consigo achar uma profissão ideal. Então, toda a infelicidade dela nas áreas da vida dela está conectado principalmente com o quê? Com a satisfação profissional. Não estou feliz em casa, é porque eu não estou feliz profissionalmente. Eu não estou feliz com os meus relacionamentos, com as minhas amizades. É o meu profissional. Então as pessoas elas buscam, de fato, já entendem que eu vou falar sobre isso, que existe algo além. Mas aí a pessoa fala, cara, eu não acredito em Deus. Então tá bom, vamos entender como algo maior do universo, né? Você energia. tem aí um propósito muito maior, né? Você assistindo aquele filme Soul, né? Não vou dar spoiler dele, mas você entende isso perfeitamente. O cara estava buscando algo na profissão dele e ele viu que não era aquilo. Né? Então é uma caminhada longa. As pessoas que me buscam realmente a gente encontra fraturas emocionais. Existem aí, na verdade, duas questões que vou falar de uma por enquanto, depois eu falo da outra, mas existe uma questão que é muito ligada com a identidade. Para você encontrar propósito, é preciso encontrar sua identidade. Gui, qual que é a minha identidade? Eu não consigo voltar falar de identidade a não ser trazer a fonte de toda a criação. Toda espécie, existe um princípio onde toda espécie ela só gera a sua mesma espécie. Macaco vai gerar macaco, gato vai gerar gato, a árvore X vai gerar árvore X. Então, na minha experiência de vida, não é só no que eu acredito, mas na minha experiência de vida, eu encontro quem como fonte da minha criação? Deus, o Criador. Foi da onde eu vim. Então, se a gente vê Gênesis 1:26, eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas Gui, por que eu não me sinto assim? Por que eu não consigo me sentir isso? Por que isso falta? Tem uma lacuna na minha vida que não me deixa sentir isso. Então, o que acontece? Depois do pecado, o homem já não é mais imagem e semelhança de Deus. Agora ele vai gerar alguém segundo a espécie dele. Alguém o quê? Pecador. Alguém o quê? Que vai mentir. Alguém o quê? Que não vai mais ser íntegro no seu trabalho. Alguém o quê? Que não vai ser mais verdadeiro no seu trabalho. Alguém que vai o quê? Burlar o sistema para poder se beneficiar. Alguém que vai assassinar. Então, assim nós temos tantos outros problemas que vêm com o pecado. Só que existe algo muito profundo que acontece depois. Deus, desculpa falar tão aberto assim, porque é a minha experiência, não sou pastor, não sou pregador, né, mas é a minha experiência de vida. Né? Quando Jesus ele vem dizendo assim, eu vim para restaurar a essência da criação. Então, se nesse gap houve o pecado, se nesse gap você se afastou de Deus, agora eu vim para quê? Para te aproximar de Deus.
E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao Criador, a não ser através de mim. Então, quando a gente olha para ele, olha para a vida dele, aí é um grande passo para você encontrar a sua identidade. É fantástico, assim, é muita reflexão, né? É muita que eu fico aqui, você tá falando e minha cabeça, assim, tá viajando, vocês não têm ideia. Como é difícil administrar esse momento aqui. Só porque você estava falando dessa questão da própria integridade, da pessoa estar conectada e isso reflete no comportamento dela. A gente vê recentemente, aqui no Brasil, a gente teve que normatizar isso, a gente tem que colocar regras de comportamento, de compliance, de ética, a gente tem que trazer a lei para dizer, pessoa, seja honesta, seja íntegra, não faça corrupção. Isso no ambiente corporativo, quando a gente tem o profissional com isso bem resolvido, bem estabelecido, é uma preocupação a menos para o gestor, inclusive. E fazendo um paralelo bem assim para quem está olhando para a administração do seu negócio com a sua realização espiritual. E, Guilherme, eu tenho visto alguns casos de clientes extremamente perdidos com relação ao seu negócio, à sua estrutura, trazendo problemas estruturais para dentro do negócio por falta de se conectar. E você vê isso muito claro. Então, quando você está tratando isso sobre quem você é, referência, a gente vê muito essa busca de propósito em vários lugares, mas também os problemas que decorrem disso quando a pessoa não está conectada. Eu quero falar com você de vários assuntos, eu quero que você conte essa tua trajetória. Porque, gente, eu tenho uns gapzinhos, assim, que eu não tenho a linha inteira. Eu quero que você conte pra gente um pouquinho sobre você. A minha trajetória, de maneira simplificada... Vai. Olha, tem 3 minutos para falar da minha trajetória? Não. Só deixa um gostinho de quero mais. Um gostinho de quero mais. Um gostinho de quero mais. Começa. Então tá bom. Em algum momento da minha vida, eu me senti sem sentido de vida. E aí eu fiquei pensando, por que eu tô com esse sentimento de vazio? E aí eu fui estudar, fui buscar conhecimento, porque eu tentava me conectar a Deus e não conseguia. E o que eu fui entender? O primeiro problema da minha vida, e parece um absurdo isso que eu vou falar, mas eu não tinha conexão com o meu pai. Emocionalmente, no seu sistema límbico, quando você não tem uma referência paterna na Terra, significa que você não vai conseguir ter uma conexão com o pai espiritual. Isso é sistema emocional, não estou falando de espiritualidade agora. Então, o teu cérebro vai entender o quê? Como que eu vou chamar Deus de pai? Como que eu vou falar que Deus é pai se eu tive um pai que me abandonou? Como que eu vou chamar Deus de pai amoroso se eu tive um pai que não parava em casa, me deixava sozinho, me abandonou, se separou da minha mãe, ou então agredia minha mãe, bebia? Como? Né? A tua referência de pai Exato. É aquela que você viu dentro de casa. Né? Exatamente. Então, eu tive uma fratura na minha referência de pai. Então, meu primeiro passo foi identificar isso. Pai e mãe, Carol, eles têm o mesmo grau de importância, mas o papel é diferente. O papel da mãe, você sabe como é que é, dá aquele amor, aquele cuidado, arruma o cabelinho, né, dá o carinho. O pai, o que é? Filho, se joga, eu já andei por aqui, pode passar por aqui. Eu já passei aqui, você pode passar com segurança. Filho, aqui não vai dar certo. Filho, você tem um perfil de comportamento XYZ, que tal você tentar isso na sua carreira? Então o pai, ele tem esse papel de direcionar e trazer segurança. E eu não tive isso, então eu me sentia inseguro, eu tinha fraturas, bloqueio de autoridade, que depois eu posso falar um pouquinho mais, eu tinha bloqueio de rejeição e tinha esse bloqueio de insegurança, medo e insegurança. Então quando eu entendi isso, eu consegui me conectar com Deus. Então, dentro da minha trajetória, depois eu conto um pouquinho da história do Quênia, né? O Quênia, para mim, a missão no Quênia, para mim, foi fundamental também, para poder encontrar esse sentido de vida, esse propósito. Tô super curiosa. Opa. Eu sei que todo mundo lá tá também. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encerrar esse primeiro bloco. Legal. E a gente começa o próximo bloco contando essas histórias, pode ser? Pode, claro. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado esse primeiro bloco. Não esqueçam, vão lá, curte, compartilha, @CarolsTalks. Também aqui no canal do Guilherme. Qual que é o teu canal, Gui? Vai lá no Guilherme Caio, _oficial.
no Instagram. Joia, eu vou deixar na legenda também para beleza. vocês, vou deixar na descrição do vídeo, mas até o próximo vídeo. Espero vocês sexta-feira, 12:30.